Irmãos, minhas irmãs e vocês todos que estão conosco nesta manhã pelo rádio, ao vivo pelo Facebook, e também o programa é gravado para o nosso canal lá no YouTube. Você pode se inscrever, inclusive, lá. Não paga nada, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto aqui cercado de muita confusão, de muita mentira. Muita mentira. Então vamos trazer a verdade bíblica sobre este assunto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe aquilo que a Bíblia fala sobre os assuntos. Existe aquilo que as pessoas falam sobre os assuntos. Eu sempre fico com aquilo que a Bíblia fala. E até hoje, nunca fui envergonhado. Se a Bíblia fala que ninguém vivo vai para o céu e volta, não adianta a pessoa falar que foi para o céu e voltou. Se a Bíblia diz que o inferno ainda não foi inaugurado, então não adianta a pessoa falar que foi para o inferno. Ela pode falar o que ela quiser. Está falando bobagem, está mentindo, ou tem algum problema de cabeça. Eu não sei, a distância assim é difícil dizer. Mas eu fico com aquilo que a Bíblia fala, né? Eu aconselho você a também ficar com a verdade bíblica, inclusive sobre este assunto que nós vamos abordar agora. Se você puder abrir sua Bíblia no Velho Testamento, livro de Neemias. Livro de Neemias. Capítulo 9, versículo 6. Se você tem aí a Bíblia, convido você para abrir e ler junto comigo. Se você não puder ler, então convido você para ouvir. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, mas ouvir a palavra de Cristo. Neemias, capítulo 9, versículo 6. O livro de Neemias foi copiado de um diário de Neemias, mas quem escreveu foi Esdras, certo? O livro de Neemias foi copiado de um diário de Neemias, mas quem escreveu foi Esdras, que tem o seu livro um pouco antes aí, imediatamente antes. Então, livro de Neemias, escrito por Esdras, capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Que coisa mais linda, né? Que maravilha, que louvor espetacular a Deus. E fala aqui do exército dos céus que adora a Deus. Qual que é o exército dos céus? São os anjos.
São os anjos, o exército. Os anjos é que compõem, formam o exército dos céus. O que são os anjos? O que você acha que são os anjos? Os anjos são seres espirituais criados por Deus com juízo moral, grande inteligência, mas são espíritos, então não tem corpo, os anjos não têm corpos, são sem corpos físicos, tem juízo moral, quer dizer, conseguem distinguir as coisas, tem uma inteligência fabulosa, muito acima da nossa, mas não tem corpo físico. E são anjos. Os anjos existem desde que Deus os criou. E é isso que a gente lê aqui no livro de Neemias, escrito por Esdras. E você pode ler também o Salmo 148, versos 2 e 5, para você ter uma referência também. O próprio apóstolo Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, por meio de Cristo e para Cristo. E Paulo inclui nesta passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ele deixa muito claro o mundo angélico, quando ele diz: sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Então Deus Todo-Poderoso criou os anjos. Os anjos são criados por Deus, são criaturas de Deus. E o que fazem os anjos? Eles exercem um juízo moral a mando de Deus. Você lembra quando eu defini agora há pouco que os anjos são criados com juízo moral? Tanto é que eles têm juízo moral que uma parte deles pecou e deixou o seu estado original, conforme está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e também em Judas 6. E esta inteligência fabulosa dos anjos, ela é vista por toda a Escritura. Os anjos falam, ou falaram com as pessoas, né? A gente vai ver anjo falando com gente. E sempre falando na língua, no idioma da pessoa com quem eles falavam. Nenhum anjo nunca apareceu para uma pessoa falando num idioma que a pessoa não sabia qual era. Não, a pessoa sempre entendeu. Isso quer dizer que os anjos sempre falaram na linguagem das pessoas com quem eles estavam falando. Então dizer linguagem dos anjos, língua dos anjos, é figurativo. O anjo não tem uma linguagem específica. Os anjos cantam louvores a Deus. Não esses louvores aí que
cantam nessas igrejas aí, meu Deus, isso é uma coisa, né? Existe tanta informação hoje. A internet tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. Por que as pessoas não se informam, né? Por que elas continuam colocando essas músicas como se fossem louvores a Deus? Os anjos é que cantam verdadeiros louvores a Deus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11 e capítulo 5, versículo 11. Anjo, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Porque está cheio de gente para te enganar aí. Anjos são espíritos. Anjos são espíritos. A Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Anjo não possui corpo físico. Quando ele se apresenta a um ser humano, ele pode até se apresentar com aparência humana, mas não é essa a aparência de um anjo. Vamos ler aqui Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, 39. Jesus diz assim: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O que quer dizer isso? Que um anjo, normalmente, na sua condição normal, não podem ser vistos por nós, a menos que Deus o permita. E você vê que existem casos bem específicos na Bíblia. A pessoa, estou vendo o anjo subindo, o anjo descendo, não está vendo nada. Larga de ser mentiroso, está sonhando, está imaginando. Porque os casos que os anjos foram visíveis foram casos extremamente específicos na Bíblia. Veja lá Números 22, 31, segundo dos Reis, capítulo 6, versículo 17, e Lucas, capítulo 2, versículo 13. Então não fica ouvindo essa gente aí, que fica... A princípio é uma grande mentira. A pessoa pode ter um problema psicológico, mental, pode ter problema, mas é uma mentira. Não, porque eu estou vendo um anjo, eu vi um anjo sentado do lado de sua cama. Aqui, anjo assenta, anjo é espírito. O espírito não precisa sentar. Por que nós sentamos? Você vê que são coisas que a gente não pensa. Por que eu estou sentado? Porque é uma posição confortável. Para quem? Para o meu espírito? Não. Para o meu corpo. O anjo não tem corpo. Tem coisas que a gente precisa falar e explicar, né? Por exemplo, a atividade ordinária do anjo, a atividade ordinária do anjo é guardar e proteger a igreja. Hebreus 1,14. Quando existe por parte de qualquer membro do corpo, quando existe por parte de qualquer membro do corpo a verdadeira adoração a Deus, os anjos
se juntam a esta verdadeira adoração. Não essas canções aí, raridade, essas bobagens aí. Isso não é adoração. Estou falando verdadeira adoração. Quando você, eu, qualquer pessoa, ou quando o corpo de Cristo verdadeiramente está adorando a Deus, os anjos se juntam para adorar a Deus também. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Lê aí para você ver. Anjos, eu vou repetir. Fique com o que a Bíblia diz, não porque a irmãzinha falou, o fulano lá falou, não importa. Fica com a Bíblia, porque ficando com a Bíblia você não erra. Anjos são invisíveis. Acabou. Agora, é claro, em determinadas situações, eles assumiram a forma corporal humana para aparecer para pessoas em fatos específicos, pontuais da Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 12. São fatos pontuais. Isso não é uma coisa que fica acontecendo do jeito que as pessoas... Olha, eu estou vendo aqui os anjos subindo, que nem tem aquela música, né? Anjo subindo, não tem anjo subindo, anjo descendo, coisa nenhuma. Você acha que anjo precisa de escada? Anjos na Bíblia Sagrada tem vários nomes. Às vezes a Bíblia não escreve anjo, mas ela está se referindo no contexto aos anjos. Como, por exemplo, se você abrir em Jó, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 2, versículo 1, você vai ler como filhos de Deus. Está se referindo a anjos. Às vezes, os anjos na Bíblia recebem o nome de santo, santos, como está em algumas traduções, porque outras já mudaram, já colocaram anjos. Salmo 89, versos 5 e 7. Às vezes recebe o nome de espíritos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Às vezes, sentinelas. Daniel capítulo 4, versículos 13, 17 e 23. Às vezes, para falar dos anjos, usa-se termos como tronos, soberania, poderes, autoridades, mas está falando de anjo, como está lá em Colossenses 1,16. Até a palavra governos pode estar se referindo a anjos, Efésios 1,21. Estou trazendo essas informações para você ter este conhecimento. Os anjos foram criados por Deus para adorarem a Ele. Os anjos adoram a Deus. Existem os querubins, são anjos. Mas é como se fosse, não estou dizendo que é, eu estou dizendo é como se fosse uma classe. Os querubins é que guardavam a entrada do jardim do Éden. Você vai ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. A própria Bíblia diz que Deus está
entronizado entre os querubins e que viaja com os querubins na sua carruagem. Salmo 18, né? Isso são figuras. Não está dizendo que Deus tem uma carruagem. Não é isso. Só para você entender. Existem os serafins. Querubins, serafins. Você vê que serafim, por exemplo, é mencionado somente em Isaías, capítulo 6, versículos do 2 ao 7. A Bíblia diz que os serafins adoram a Deus, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Existem anjos, seres viventes. Ezequiel, Apocalipse, falam desses seres celestiais. Ezequiel capítulo 1, versículos do 5 ao 14, Apocalipse capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Às vezes eles parecem um leão, um boi, um homem, uma águia. Eles representam a totalidade da criação de Deus. Às vezes pássaros também adoram ao Senhor continuamente. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Sabe por que repete o nome? Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque na língua hebraica não existe um negócio que tem na língua portuguesa, que chama-se superlativo. A gente não precisa falar santo, santo, santo. Nós falamos santíssimo é o Senhor. No hebraico não tem isso. Então, se repete santo, 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 que na língua portuguesa é santíssimo. Entendeu? Chama-se superlativo. Na nossa língua tem, na língua hebraica não tem. Mas é isso, por causa disso que se repete o nome. Vou falar isso aqui porque é importante você saber. Teve até um tempo atrás aí, um povo mal intencionado, e continuam mal intencionados. E vão responder para Deus por isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Cada um de nós é responsável por seguir ou não seguir os mal intencionados. Eles, cada um que é mal intencionado, vai responder para Deus isso. Agora, aqueles que seguem os mal intencionados, tem a sua responsabilidade, hein? Né? Por causa disso que todos os dias aqui a gente combate seitas, heresias, e eu assim escancaro, dizendo que nós combatemos aqui na programação Graça e Paz as sinagogas de Satanás. Por quê? Eu estou alertando você que se você segue um falso mestre, um falso apóstolo, todo apóstolo hoje é falso, né? Biblicamente é falso. Segundo Atos 2, um falso pastor, um falso missionário, um falso bispo, um falso reverendo, um falso profeta. Se você segue, a responsabilidade é sua. Você vai responder para Deus.
E não vai adiantar você dizer assim, ai, Senhor Deus, mas eles me enganaram. Presta atenção nisso. Eu fui enganado, eu achei que estava seguindo o Senhor, eles falavam e eu acreditei. Eu tenho certeza já do que Deus vai responder para você. Você não tinha a Bíblia? Você não lia lá na Bíblia? Quando você lia, você não via que eles eram falsos? Eles não falavam coisas exatamente contrárias do que a Bíblia dizia? Então, há um tempo atrás, teve um povo aí que disse que trocava o anjo. Né? O anjo da guarda. Então, eu quero dizer para você que não existe base bíblica sólida para que cada um de nós acredite que nós temos um anjo de guarda. A Bíblia diz que Deus enviou seus anjos para nossa proteção. Para nossa proteção. Mas isso não quer dizer que cada um de nós tem um anjo que anda do nosso lado aí. Não existe uma base sólida que a gente possa dizer, não, o meu anjo de guarda. Existem algumas passagens em que eles sustentam esta tese. Mas é uma tese. Não é uma convicção bíblica. A convicção bíblica não nos dá base nenhuma sólida para que a gente diga o seu anjo da guarda. Não existe isso. Os anjos são para guardar o corpo de Cristo, a igreja, não individualmente. Podem até serem destacados por Deus para ações individuais, mas isso não os nomeia como um anjo de guarda que anda com você por onde você vai, evitando coisas, entendeu? E crianças, né? Criança tem anjo de guarda. No caso das crianças, tem uma definição que eu peguei aqui que eu achei muito boa. Os homens vão entender melhor essa definição do que as mulheres. Vamos usar, para falar de anjo de guarda, uma analogia do futebol, né? Quem assiste, gosta de futebol, tem mulheres que gostam também, vão entender muito bem. As mulheres que não entenderem, depois pergunte para os maridos aí, né? Os anjos, eles marcam, no futebol existe um negócio chamado assim, marcação por zona, e existe a marcação individual. Os anjos marcam por zona, sabe, por terreninho, sabe? Eles não ficam do lado da pessoa, mas ficam de maneira que as pessoas estejam visíveis para eles. No caso das crianças, a passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 10, nos dá a entender que Deus dá livre acesso a ele desses anjos que estão ao redor das crianças, por elas serem muitas vezes irresponsáveis e não estarem devidamente formadas ainda, física e mentalmente. Então a situação das crianças é um pouco mais específica do que do adulto. O adulto é marcado, é vigiado por zona, e não individualmente, não homem a homem. Entendeu? Os anjos têm poder.
Anjo tem poder, mas o poder supremo é o poder de Deus. Um anjo, ele é chamado de poderoso, não porque ele tem muito poder, mas porque ele obedece a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Um anjo poderoso é o anjo que obedece a palavra de Deus. Então, os anjos poderosos são os anjos obedientes à palavra de Deus. Por que os homens poderosos não são assim? Esses que dizem que têm poder, isso, aquilo, outro, por que eles não obedecem à palavra de Deus? Eles são completamente antagônicos àquilo que o mundo espiritual diz. Leia o Salmo 103, verso 20. O anjo poderoso é aquele que obedece à palavra de Deus. E está cheio de homem aí se dizendo poderoso, fazendo, acontecendo, afirmando, garantindo, mas que não obedece à palavra de Deus. Porque se obedecesse, não afirmava e não garantia aquilo que não depende dele. Os anjos são maiores em força e poder do que qualquer ser humano. Porque todo ser humano é considerado, a princípio, rebelde. Tanto é que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mateus 28, 2. A raça humana, ela já foi criada, ela já foi feita um pouco menor do que os anjos. Não é menor em tamanho, em estatura, não é menor no físico, é menor no poder, na capacidade. É menor, é menos do que os anjos. Hebreus 2,7. Anjo tem poder, mas eles não definem, não decidem ao seu bel prazer o que eles querem fazer. Os que assim o fizeram são o terço seguidor de Satanás. São os anjos rebeldes. Eles são grandes em poder, mas o poder deles não é infinito. O poder deles é usado contra os poderes demoníacos do mal que estão sob o controle de Satanás. Então, eu estou aqui falando e a irmã está me perguntando sobre as crianças que são violentadas, né? Isso, irmã, é um sinal dos tempos. Eu estou aqui falando dos anjos, estou generalizando sobre os anjos, mas você não pode esquecer que existe um caminhar da maldade humana em direção à tribulação. Entendeu? Este aumento da maldade humana já está previsto na Bíblia. Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Então, essas coisas que nós estamos vendo, primeiro que isso sempre aconteceu, tá? Desde os primórdios isso aconteceu. É claro que hoje isso está assim, eu creio, posição particular, posição minha, está quase transbordando a taça da ira de Deus. Mas é do conhecimento de Deus que todas estas coisas iriam acontecer.
porque a maldade humana vai aumentando e o homem vai se entregando aos desejos satânicos. Entendeu? Então não é que o anjo não protegeu, porque a gente imagina que proteção é evitar um atropelamento, uma morte. Não, a proteção de Deus vai além disso. A proteção de Deus extrapola o físico, irmã. A proteção de Deus vai além desta dimensão nossa aqui. Às vezes a gente acha que uma pessoa que morreu, foi baleada, foi morta de uma maneira violenta, porque Deus não protegeu. Às vezes tudo isso faz parte da proteção de Deus, irmã. Nós temos que, quando falamos do mundo espiritual, nós temos que ir além do mundo físico. Nós temos que ampliar a nossa mente para algo além. Muito além. E que nós conhecemos muito pouco. Tá? Quando Jesus voltar, ou quando nós formos arrebatados, meu irmão, minha irmã, nós seremos aqueles que morrem em Cristo, aqueles que já morreram em Cristo, já têm hoje em Cristo, já vivem hoje em Cristo uma posição mais alta do que a dos anjos. Está vendo que eu acabei de falar? Que quando a gente fala em proteção, a gente não pode restringir ao físico, a esta dimensão aqui. Nós temos que ir além, porque aqueles que morrem em Cristo têm uma posição muito acima da posição dos anjos. E quando nós formos arrebatados, ou quando partirmos, nós também estaremos nesta posição mais alta do que a dos anjos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Isso é bíblico. Entende? Não sei se vai dar tempo de ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então nós teremos uma posição elevada, porque quem que pode fazer julgamento? Só aquele que está acima. Deus é bom demais, irmão. Acredite só naquilo que a Bíblia fala. Não nessas conversas de comadre, de compadre, de pessoas carnais que querem se julgar espirituais. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Nós queremos continuar aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós queremos, Senhor, viver a Tua santa vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos corajosos para abrir mão das coisas que desejamos, que são coisas tão pequenas, tão insignificantes perante a grandeza de tudo que está preparado para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos coragem. Fica conosco. E livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.